Eu trouxe um tema para conversar com vocês hoje. Pensa num tema bom. O pensamento. Eu quero começar esse bate-papo nosso, fazendo uma leitura de um trechinho do pensamento segundo Emmanuel. Emmanuel foi, durante muito tempo, um mentor do Chico. Pensamento segundo Emmanuel. Todas as obras humanas constituem resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. A mente é um manancial vivo de energia, criadora, e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo o que idealizarmos. O pensamento, ele está muito presente no vigiai. Porque a partir do vigiai, nós abrimos o precedente, abrimos a nossa energia, abrimos o nosso coração para aquilo que nós estamos pensando. A espiritualidade explica para nós, e eles trazem de forma muito intensa essa explicação nesse livro da Ivone do Amaral Pereira, chamado Devassando o Invisível. Esse livro, ele é um compêndio de orientações e de informações que a Ivone vai buscar em vários textos da nossa doutrina, com várias referências à nossa doutrina, e o objetivo, até o livro diz, Devassando o Invisível, é que a gente consiga efetivamente entender o invisível, que a gente consiga buscar essa informação para entender o invisível, para aprender como que funciona o plano espiritual, o mundo espiritual. E no seu primeiro capítulo, ela inicia o texto, o título do primeiro capítulo é Nada de Novo, e ela traz a seguinte orientação para nós. Eu não vou falar o capítulo inteiro porque é bastante coisa. Ela traz a seguinte orientação para nós. Primeira informação, muito importante, e isso está desde Kardec, Quando a gente pega aqui, o texto que eu separei, no capítulo 1, tem uma introduçãozinha que é uma pergunta de Kardec, Pergunta número 36 do Livro dos Espíritos. O vácuo absoluto existe em alguma parte desse espaço universal? O vácuo, o vazio absoluto, ele existe? Kardec está perguntando para a espiritualidade. E a espiritualidade responde assim, não há vácuo. Ponto. Tem interpretação para isso? Cara, mas é que eu acho que pode haver. Não. A espiritualidade está dizendo, não há vácuo. Ponto. O que tem parece vazio. Está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. A nossa capacidade de entendimento do plano astral. Então, os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, não permitem que a gente capte essa informação. O médium tem esse 6º sentido. Ele tem um sentido a mais, justamente o sentido de perceber o astral, E ela explica para nós nesse primeiro capítulo, que não existe esse vazio. Que aquilo que nós imaginamos estar sem nada, tem alguma coisa que nós não conseguimos compreender. E a espiritualidade chama isso de fluido cósmico. É um fluido, é uma energia muito mais sutil do que tudo que nós conhecemos. É a massinha de fazer molduras, a energia que é trabalhada para a construção de todas as coisas. Então, só para a gente ter uma ideia e para a gente tentar entender isso de uma forma simples. Todo mundo sabe que ao bater o dedo ali no interruptor, eu acendo a lâmpada, certo?
Se eu deixo ela desligada, todo mundo sabe que tem um fio que vai daqui até a lâmpada, mas a lâmpada permanece apagada. Quando eu bato o dedo no interruptor, ela acende por quê? Porque passa por esse fio uma corrente elétrica, certo? Essa corrente elétrica sem o fio, ela é palpável? Ela é palpável? Não. Se eu pegar no fio, eu vou sentir que ela está ali, né? Ah, mas acho que não tem corrente elétrica. Pega no fio descascado, você vai ver que a energia está ali. Vai tomar um choque. Só que sem o fio, a energia deixa de existir? O fato de eu não conseguir segurar ela na mão, significa que ela não exista? Não, ela existe. Ela está ali. Essa energia elétrica ainda é muito grosseira comparada com a energia do fluido cósmico, com o fluido universal, que é a matéria que é feita todas as coisas. E eles definem como se todos nós tivéssemos mergulhado, como se o universo todo estivesse mergulhado numa grande piscina desse fluido cósmico, né? Dessa energia que está entre todos nós, ok? Então, não existe esse espaço vazio. Vamos lá. Aí eu trouxe uma anotação aqui do texto que diz assim: os espíritos, eles atuam sobre esses fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a sua vontade. Eles constroem o plano espiritual, ele é construído pela vontade, pelo pensamento dos espíritos evoluídos, que trabalhando essa energia vão fazer as construções dessas colônias, dessas cidades no mundo espiritual. Só para a gente ter uma ideia, uma informação que eu gosto de trazer, algumas informaçõezinhas soltas, né? Quando todo mundo já ouviu falar de Nosso Lar? Quem já ouviu falar de Nosso Lar? Nosso Lar é uma colônia espiritual, é o primeiro livro do André Luiz, né? Quando ele chega, tem um livro, tem um filme do Nosso Lar. Quem não assistiu esse filme, assista. É muito interessante. O livro é mais, mas o filme já mata muita curiosidade. Quando o André Luiz trouxe para nós, que ele desencarnou e ele chegou no plano espiritual, ele se deparou com uma cidade, como um universo todo que existia do lado de lá. Todo mundo tem a crença, né, de que quando desencarna vai chegar do lado de lá e não vai ter nada, vai ser um vazio, ou enfim, ou que vai ficar em repouso, ou que vai ficar parado, né? Tem essa crença. E ele chega do lado de lá e ele começa a relatar através do Chico, dizer, olha, não, peraí, tem uma cidade. E uma cidade muito bela, onde as coisas são muito mais aperfeiçoadas do que são aqui na Terra. Só para a gente ter uma ideia, Nosso Lar foi construído mais ou menos em 1500. Em 1500 nós estávamos tentando, ainda estava sendo descoberto o Brasil. E o Nosso Lar já existia aqui em cima da nossa pátria, que é o plano espiritual, que é uma cidade espiritual que existe do lado de lá. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque eles dizem assim para nós, na sequência. Eles falam assim. Não, está aqui mesmo. O espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre o fluido do espaço, combina-os e dispõe a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convém o seu fim. E todos os espíritos que estiverem afinizados naquele mesmo nível de vibração daquele espírito, na época que construiu, né, o motivo pelo qual foi colocado, a energia, a vibração que existe naquele lugar, todo mundo vai enxergar a cidade como existindo. Aquela cidade efetivamente existe, construída no mundo espiritual. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se a espiritualidade tem capacidade de construir uma cidade no mundo espiritual, através desses fluidos, através dessa energia, nós não podemos duvidar que nós também temos essa capacidade de construir as coisas ao nosso redor.
Só que nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que pensamos, com a nossa orientação. O Emmanuel falou, olha, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nos cerca, em algum momento, bem, né, bom ou mal, belo ou feio, passou por algum momento pelo nosso pensamento. Nós alimentamos aquilo. Então, nós somos considerados co-criadores. Nós temos a capacidade também de criar as coisas que estão à nossa volta. Só que a gente faz isso sem prestar atenção no que está fazendo. O vigiai, ele faz parte dessa orientação, para que a gente, vigiando o nosso pensamento, tendo a orientação de que nós estamos interferindo o tempo todo ao nosso redor, na energia que nos cerca, né? O tempo todo eu estou interferindo nisso, eu vou ter que interferir nisso de forma consciente. Eu vou ter que participar disso. Tem um livro de Joana de Ângeles, que eu vou trazer mais uma leitura pequenininha aqui para incrementar nosso estudo. Nesse livro de Joana de Ângeles, do Divaldo, Desperte e Seja Feliz. Tem um texto aqui, e olha que interessante. Esse texto, o nome do texto é Comportamento. Mas, Ricardo, pensamento é comportamento? É Joana que está dizendo. Pensamento também é um comportamento. Tem reflexos? Tem consequências? O meu pensamento é como um comportamento. Eu sempre faço a brincadeira seguinte, né? Às vezes eu estou dentro do meu carro, eu sempre uso o trânsito, porque não há quem se mantenha equilibrado. Então é a arena de todo mundo, né? Então eu uso o trânsito, eu estou dentro do carro, uma pessoa passa por mim buzinando. E hoje, graças a Deus, eu não abaixo mais o vidro, não coloco metade do corpo para fora e não falo lindas e belas palavras para ele, certo? E eu acho que o fato de eu ficar trancado dentro do carro, desejando com todas as forças que ele trombe no primeiro poste, é uma coisa do bem. Eu não sou do bem porque eu não tirei o corpo para gritar para ele. Eu não sou do bem quando eu seguro a minha raiva, mas não deixo de sentir a raiva que eu estou sentindo. A minha atitude, esse comportamento, acontece dentro do meu pensamento, mas ele não é menos, ele não é menor, ele não é desconsiderado. Por quê? Porque, gente, a partir do momento que eu pensei aquilo, que eu tive aquela vontade, que eu senti aquela raiva, né? O que eu fiz? Lembra que tá tudo preenchido aqui? Está tudo preenchido. No meu carro está preenchido, a distância daqui para o carro do meu amigo está preenchido, está tudo preenchido. Com o quê? Com essa energia, que é mais sutil, que é o fluido. No momento que eu vou expandir essa energia aqui, seja pelo meu pensamento, e eu vou desejar essa energia para ele, essa energia vai sair daqui e vai aonde? Vai nele. Mas, Ricardo, eu só tive uma vontade. Pois é, mas a sua vontade foi até ele. Se ele estiver invigilante, a sua vontade pode prejudicar ele. Pode chegar uma energia ruim. Ai, já ouviram isso? Parece que eu fui em algum lugar, parece que eu peguei uma coisa ruim. Ah, eu fui em tal lugar, eu saí de lá, eu estava mal. Ah, eu fui visitar um amigo, uma amiga que eu amo, que é minha amiga, que eu adoro. Mas que eu não posso falar das coisas que estão dando certo na minha vida. Ela só é minha amiga na hora que as coisas estão dando ruim. Daí ela é minha amiga. Na hora que as coisas começam a dar certo, ela já não... né? Então, essa energia do pensamento que chega até você, chega a sua energia para outra pessoa também. Então, o fato de eu vibrar negativamente na direção daquele irmão que passou, e que eu não sei por que ele estava bravo, não sei por que ele buzinou, eu não sei, eu sempre dou esse exemplo, eu não sei se ele estava, por exemplo, carregando o filho dele, convulsionando no banco de trás. Eu sei? Eu não sei. Mas o que eu quero fazer? Ah, eu quero xingar ele porque ele buzinou para mim. Porque ele varou um sinal, porque ele fez alguma coisa. Mas pode ser que ele precise fazer aquilo. Que bom que eu não preciso.
O fato de eu mandar a energia para ele, se ele estiver vulnerável, se ele não estiver vigilante, vai acontecer o quê? Vai chegar até ele. E vai voltar para mim. Porque a energia sempre ela vai expandir, ela vai até o seu destino e ela volta. E quando ela volta, ela traz o quê? Com a energia que você sentiu, com aquilo que você emanou, aquilo que você mandou de endereço certo para a pessoa. Você mandou coisas boas, né? Está na expectativa de que voltem anjos e arcanjos trazendo o recado do céu para você? O que foi que eu mandei? Mandei energia deletéria, energia densa, pesada. O que vai voltar para mim? Companhias que se afinizam com esse tipo de energia que eu emiti. Então, não existe o espaço vazio. Do mesmo jeito que essa energia faz um caminho de ida, ela faz um caminho de volta. E nesse caminho de volta, ela vai arrastando tudo que tiver de coisas que afinizam com ela. Os iguais se atraem. No caso da doutrina, os iguais se atraem. E essa energia vai chegar até mim. E aí eu chego, passei nervoso, aquilo já engata num segundo nervoso, aquilo engata em mais alguma outra coisa, eu chego para subir no prédio do meu trabalho, tá o elevador fechado, eu peço para a pessoa esperar, a pessoa faz de conta que não vê, fecha o elevador, eu já fico mais nervoso que a pessoa não segurou o elevador para mim. E aí eu tenho que ficar esperando vir de novo, né? E aí já subo nervoso, mais nervoso. Chego lá, alguém pegou alguma coisa na minha mesa, eu fico mais nervoso. O que é isso? Estou mandando um recado, olha, hoje é o dia, hoje vai dar tudo errado para mim. Eu fico alimentando aquele pensamento. Meu Deus, mas que dia terrível, segunda-feira começando assim, não é possível, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. O que você está fazendo? Você está construindo um problema gigante em volta de você. Vai dar errado? Pode ser que sim, muito possivelmente sim. Por quê? Porque você está vibrando nessa direção. É como se você estivesse convidando, como se você estivesse chamando. Gente, coisas erradas, coisas que eu não gosto, acontecem comigo e com vocês o tempo todo. Não é castigo divino, não é pegação no pé. Tem alguém que não gosta de mim no astral, né? Não é nada disso. Coisas erradas acontecem, coisas que não me agradam acontecem. Consequências, às vezes, de outras coisas que eu fiz em outras vezes acontecem. Agora, eu olhar para aquela coisa que não me agradou e tomar aquilo por base e começar a vibrar nessa direção, geram consequências. Vamos ver? Nesse livro, Joana fala assim, ó, na complexidade das realizações, a interação mente-corpo, espírito e matéria é inalienável. A relação entre mente e corpo e espírito e matéria é inalienável. Não tem como a gente fugir, não tem como esconder, não tem como deixar isso escondido em algum lugar. Essa relação, ela efetivamente existe. O corpo reflete os componentes mentais, somatizando os conflitos que lhe perturbam a harmonia quando as construções psíquicas se irradiam carregadas de pessimismo, de vibrações inferiores e tóxicas. Os tecidos celulares reagem conforme as ondas mentais que os visitam, agredindo-os e conciliando-os. O que ela está dizendo para nós aqui é que esses pensamentos negativos todos interferem, inclusive, nas minhas células. Faz parte de uma energia que me envolve. Quando ele diz que somatiza, é porque eu levo uma vida de uma forma tão negativa, acreditando que as coisas não vão dar certo, que eu sou, ó céus, ó que azar, meu Deus do céu, sempre comigo, né? Eu alimento isso ao ponto que isso começa a refletir no quê? No meu físico. Isso só começa a acontecer no meu físico. E aí eu começo a visitar o médico e o médico não consegue achar de onde é que está isso. Já ouviram isso? Pessoas que vão no médico e viram do avesso e falam assim, olha, não sei o que está acontecendo, mas é uma coisa atrás da outra que vai acontecendo, parece que a imunidade baixou, a pessoa não está bem.
E isso se perpetua. E a pessoa está sendo corrosiva com ela mesma. É ela quem está criando essa energia de pessimismo, essa energia de... Ele fala aqui, ó, de pessimismo, vibrações inferiores, tóxicas, né? Tudo isso interfere muito no corpo. Só que as pessoas, ele diz assim, ó, o inverso, as pessoas que elaboram pensamentos otimistas, confiantes, alegres, solidários, estimulam o sistema psico-neuroimunológico, tornando-se resistente a viroses, a baciloses degenerativas, e mesmo quando são vítimas por enfermidades dessa procedência, recompõem as defesas orgânicas e restauram a saúde. O comportamento depressivo, como o ansioso, responde por muitos outros distúrbios de consequências lamentáveis para o ser humano. Joana de Ângeles está dizendo, é uma psicografia do Divaldo Franco. Ela está dizendo para nós, gente, olha, vigiem, cuidem dos seus pensamentos. Mas o cuidar dos pensamentos não tem a ver só com a questão do responder ao outro, tem a ver com aquilo que faz mal para você. Uma mágoa, vocês já ouviram falar? Ah, aquela pessoa carregou a mágoa por tanto tempo, depois lá na frente acabou descobrindo um câncer, porque ficou magoado uma vida inteira. Carregou um remorso, uma situação muito dolorida, que acabou virando uma doença. A espiritualidade vem dizer para nós que isso é muito real. Quando eu trouxe a situação para vocês, dizendo que no mundo espiritual se cria a partir dessas energias, vamos lembrar que aqui dentro e aí dentro habita um espírito. Que esse corpo físico, ele é necessário e ele é usado como uma roupa, como uma vestimenta só. Ele vai acabar em algum momento. E tudo aquilo que a gente vivencia, todas as experiências que a gente tem, mas também aquilo que nós pensamos e alimentamos em nossos sentimentos, repercutem em nossa vida. Olha só, é muito comum a gente observar, a gente olhar, né, para a espiritualidade, olhar para o céu, olhar para Deus, e sempre achar que Ele pode fazer alguma coisa a mais para nós. Sempre achando que Ele pode corrigir alguma coisa na nossa vida. Que Ele pode interferir para que alguma coisa aconteça na nossa vida. Isso denota um sentimento extremamente egoísta. De que eu sou o centro do universo e de que Ele tem que fazer as coisas para mim. De que Ele tem que me beneficiar em detrimento dos outros. Ao invés de eu observar o seguinte, espera aí. Mas não é Deus que permite todas as coisas? Sim ou não? É Ele que permite todas as coisas. Se Ele permite todas as coisas, já deve ter dado um trabalho danado fazer com que as coisas que passaram acontecessem para me trazer nesse exato momento que Deus me colocou aqui nesse exato momento. Daquilo que você estiver vivendo, o que for. Não estou falando aqui falando para vocês. Estou falando do momento da sua vida. Ok? Deu um trabalho danado para te colocar nessa situação. Para eu olhar para ele e falar assim, o senhor tem como mexer alguma coisa aí, porque esse jeito aqui eu não estou gostando muito. O senhor faz alguma coisa para mim? Cada momento da minha vida é o momento mais precioso. Só que eu tenho que olhar para aquilo como algo que já foi permitido, como um presente, como algo que já foi, que já é uma conquista. E não querendo mudar aquilo que está acontecendo na minha vida. Não estou falando que a gente tem que ser acomodado, mas eu preciso observar a beleza de cada momento que eu estiver vivendo, mesmo nos momentos difíceis. E ele fala assim, que quando a gente passa por momentos difíceis, quando a gente passa por doenças, quando a gente passa por algumas coisas, aquela pessoa que é otimista, que é alegre, né, que gosta da vida, que é feliz com as coisas que acontecem com ela, ela se recupera mais rápido, ela se regenera mais rápido. Por quê? Porque ela está envolvida com que tipo de energia? O que está cercando ela? Energia do bem.
energia de refazimento, espíritos protetores, que estão ali para restaurar o seu ânimo. Por mais que o teu dia tenha sido difícil, fica tranquilo, eu estou aqui com você. Respira fundo e vamos em frente. E você encara as coisas de uma forma mais positiva. E, gente, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Tem tudo. Tem tudo a ver com o Espiritismo. Por quê? Porque nós estamos falando de energia. Nós estamos falando de vibração. Nós estamos falando de causa e consequência, de efeito imediato. Quem é a pessoa que sofre imediatamente? O jeito mais rápido da gente sofrer imediatamente as consequências do que a gente faz é o nosso pensamento. Pensei coisa negativa, vibrei coisa negativa, comecei o meu dia negativo. O que vai acontecer? Quem é a pessoa que está amarga? Sou eu, imediatamente sou eu. As consequências, elas vêm direto para mim. Tem uma experiência que eu tive, e eu espero de verdade que esse irmão não assista esse vídeo, que eu vou colocar depois no YouTube. Eu tenho um brother, amigão meu, da época que eu morava em Curitiba. Eu já acho que contei isso algumas vezes, não sei se vocês já ouviram, mas me perdoe por ser repetitivo. Eu trabalhava com ele numa empresa em Curitiba e a gente precisava fazer visitar alguns clientes. E aí ele chegou em casa e passou para mim pegar, eu ia de carona com ele, e ele virou para mim e falou assim: hoje meu dia não vai ser bom. Antes de eu entrar no carro. Eu falei, por que não vai ser bom? Ele falou assim, estou com a impressão que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu falei, então eu não vou nem entrar. Você vai sozinho. Eu não vou. Eu oro por você daqui, né? Eu falei, você vai fazer a rota que eu vou ficar aqui então. Ele falou, não, vamos, que a gente precisa ir. Eu entrei no carro e nós fomos. Mas ele passando o tempo todo resmungando. Porque não sei o quê, porque isso, porque não tá bom aquilo, porque não tá bom aquele outro, porque não tá bom aquele outro, porque não tá bom aquilo. O dia inteiro resmungando. Passamos a manhã, paramos para almoçar, continuamos depois do almoço. Eu falei, talvez seja fome, né? A pessoa come, depois a pessoa dá uma animada, dá uma melhorada no ânimo, dependendo do que almoça. Depois do almoço, mesma coisa, ó vidas, ó céu, ó azar. Passamos por um posto, passamos rapidamente por um posto, numa avenida, e ele parou e falou assim, lembrei que eu preciso abastecer. O que ele fez? Engatou uma ré, andou uma meia quadra de ré, para entrar no posto, pela saída do posto. Estou entrando de ré no lugar que as pessoas saem, né? Estou entrando de ré no lugar que as pessoas saem. Eu estava saindo um carro, o carro veio e bateu atrás dele. Ele virou para mim e falou assim, não disse que meu dia ia ser ruim? Entende? Parece engraçado. Só que nós fazemos isso o tempo todo. Nós nos boicotamos o tempo todo. Nós começamos, a gente entra, tem essa firula de dizer que a segunda-feira é péssima e a sexta-feira é ótima, e eu começo minha segunda-feira olhando assim, mais uma segunda. Gente, mais um dia, mais uma semana. Para quem está produtivo, para quem está trabalhando ainda, para quem está buscando as coisas, mais uma oportunidade gigante de fazer as coisas, de olhar para a sua oportunidade de viver, de fazer, de criar. Uma grande oportunidade. Construir coisas positivas à minha volta. Acreditar que tudo é possível à minha volta. Lógico, trabalhar para isso. Não tem a ver com aquele livro O Segredo, né? Que eu vou ficar pensando, eu vou conquistar pelo pensamento. E aí vai chegar aqui na minha frente. Não vai. Porque as coisas a doutrina explica para nós que as coisas de Deus funcionam por mérito. Mas vai ser muito mais fácil eu me convencer de continuar na minha luta diária se eu tiver positivo em relação ao meu pensamento, em relação às minhas possibilidades, em relação às coisas que podem acontecer. Mas, Ricardo, corre o risco de eu pensar tudo certo e dar errado? Corre! Porque se fosse certeza que todo mundo que pensasse tudo certo só dava certo, não existia problema no mundo. Quem que quer visualizar ou pensar negativamente para construir coisas negativas? Só que a gente faz. A gente faz. O pensamento da gente é como se fosse um dínamo. Ele está gerando energia, ele está construindo coisas ao nosso redor, gente.
Por isso que Jesus diz para nós assim: vigiai e orai. Porque a solução não está só no orar. A solução não está só em pedir as coisas para Ele. Passa primeiro por uma atitude minha de vigiar. Pedir para que eu tenha força, que eu esteja mais atento, que eu esteja intuído para continuar vigiando mais. Mas não que Ele resolva as coisas para mim, porque Ele não vai resolver. Se Ele fosse resolver, Ele não tinha me colocado aqui. As coisas que eu tenho para enfrentar na minha vida são simples. Tem coisas difíceis, tem coisas legais, mas a gente tem que tratar isso com maturidade. A gente tem que ter um pensamento maduro em relação às coisas que acontecem com a gente e com os nossos amores. Mas entendendo que eu tenho responsabilidade sobre o que eu penso, que eu tenho consequências sobre o que eu penso. Joana trata isso como comportamento. O pensamento como um comportamento que tem suas consequências. Causa e efeito. Eu sei que às vezes, dentro desse processo, a gente pode se deparar com uma situação onde nós já construímos uma negatividade à nossa volta, e a partir disso fica muito difícil conseguir romper esse casulo, porque daí eu já estou num ciclo negativo. Para isso, existe ajuda, existe orientação, existe cuidado, existe remédio, existe psicólogo para poder conversar, existe tratamento espiritual para poder tratar, e a gente consegue romper com isso. Consegue sair dessa bolha que a gente se coloca. Só que ela não pode ser recorrente. A gente tem que estar vigiando o tempo todo para não entrar de novo no mesmo casulo. E acredite, gente, podem acontecer coisas na minha vida, podem acontecer coisas comigo, que me empurram, devagarinho, vão me empurrando de volta para aquele casulo que eu não quero estar lá. Mas que diante das coisas que me acontecem, eu começo a olhar para aquilo e falo assim, não, mas não é possível, comigo de novo. Vamos fazer um remember aqui, né? Vamos lembrar aqui de um episódio que a gente conversou, quando eu falei que a gente muitas vezes tem uma atitude que não é legal e aquela atitude gera uma consequência ruim para nós. Aí quando a gente está tomando choque, quando a gente está tomando tombo, a gente fala assim, nunca mais eu vou repetir isso aqui na minha vida. Mas eu não erro mais nesse ponto, nunca mais na minha vida. Aprendi, nunca mais vou fazer. E a gente só percebe que a gente fez de novo e que a gente está caindo de novo. Por quê? Quando a gente está caindo. Não quando a gente está fazendo. A gente planta errado de novo, faz as mesmas escolhas erradas de novo. Quando vem a consequência, você fala assim, não acredito. Você só vê que você está caindo quando você está no meio do precipício, em queda livre. Você fala, meu Deus, não acredito. Fiz de novo. Errei de novo. Na mesma situação, no mesmo problema. Seja ele financeiro, seja ele de fraude, seja ele de sexo, seja ele de droga, seja ele de comportamento, que for. O que for. Eu erro, juro que não vou errar mais, erro de novo, juro que não vou errar mais, erro de novo, juro que não vou errar mais e fico nesse ciclo vicioso. E aí, quando isso está acontecendo comigo, qual que é o meu pensamento? Voltando para o papo de hoje. De novo comigo? Mais uma vez comigo? Sempre comigo? Só eu? Mas alto lá. Alto lá. Não funciona assim. Deus não fez um X nas suas costas e pegou você, eu ia falar, pegou você para Cristo, não ia ficar legal nessa frase. Deus não fez um X na sua costa e pegou e falou assim, não, eu vou judiar, mamãe mandou daquela ali, daquele ali. Esse não é o papel de Deus. Ele só estabeleceu uma regra, que é de causa e efeito.
E tem negociação com essa regra? Não, não tem. Então, se eu plantei, eu vou colher. É simples. E se isso está voltando para mim de novo, não tem nada a ver com culpa de Deus. Então, não tem nada de ficar negativo, não tem nada de abaixar a cabeça, de falar, ah, mas eu sou um coitado, ah, mas isso acontece comigo. Não. Eu tenho que olhar e falar assim, puxa, eu errei de novo. E eu vou tentar agora ser mais vigilante para não acontecer isso comigo novamente. E vou buscar insumo, vou buscar participar da casa espírita, vou buscar trabalhar, vou buscar estar mais vigilante, para que isso efetivamente não aconteça comigo. Agora, não é na lamentação que eu vou resolver. Muito pelo contrário. A lamentação vai me atrapalhar. Joana diz assim, vou criar uma energia negativa em volta, os bons espíritos não vão conseguir se aproximar para me inspirar, para me intuir. Não vão conseguir me inspirar, não vão conseguir me fortalecer, né? Então, com essa energia negativa à minha volta, o que eu estou fazendo? Eu estou convidando aqueles que se afinizam. Então, se eu estou direcionado, né? Se eu estou no uso da droga, se eu estou direcionado para o sofrimento, se eu estou muito concentrado naquilo, os espíritos que vão se aproximar são aqueles espíritos que afinizam com isso. Se eu sou usuário de droga, eu começo a usar droga, cada vez é mais. Cada vez faz menos efeito, porque cada vez mais meu corpo está acostumado e eu tenho companhias espirituais usando comigo. Eu falo muito sobre nossa casa. Falo isso muito na terça-feira, que é o dia que nós temos muitos médiuns em desenvolvimento. Como é que você está cuidando da tua casa? Nós estamos falando que a energia cria. Nós estamos falando que tem repercussão. Final de semana eu levo todo mundo para casa, dou uma festa, todo mundo bebe, se droga e vai todo mundo embora. E eu fico lá. A festa continua do lado espiritual e eu sou o anfitrião. Como é que está a minha casa? O que eu tenho feito dentro da minha casa? O meu templo, o que eu tenho cultuado dentro do meu templo? Como é que eu estou levando isso? É a escolha que a gente tem que fazer. Nós nós estamos no momento de antagonismos, de disputa muito grande, né? De todos os assuntos. O que você tem assistido? O que você tem colocado para passar na tua TV? Qual tem sido o seu assunto? Você está achando que falando de um presidente ou de outro presidente, falando de uma ideologia de outra ideologia, falando dessas coisas, você está construindo um mundo melhor? Para quem você está construindo um mundo melhor? Você acha que o seu comentário na rede social é extremamente relevante e vai mudar o planeta? Não vai mudar nada, gente. O que vai mudar o meu mundo sou eu me transformando. O que vai mudar o meu mundo sou eu tendo atitudes positivas. Fazendo aquilo que eu acho que deve ser feito, que eu tenho capacidade de fazer. Ah, mas o outro não faz. Isso é um problema do outro. O que eu faço? O que eu penso? Como que está a minha positividade? Quando as pessoas vêm conversar comigo. E aí? Quando elas vêm conversar comigo, que tipo de fonte eu sou? Que tipo de energia ela bebe em mim? Todo mundo bebe em vocês. E vocês bebem em todo mundo. Vocês estão trocando inspirações com as pessoas que estão à sua volta 100% do tempo. 100% do tempo. Não exista ninguém com quem você trocou hoje, que você cumprimentou, que você teve um contato, que você se relacionou, que não tenha bebido em você e que você não tenha bebido na pessoa. Você está trocando energia o tempo todo com todo mundo. A pergunta é, que tipo de fonte eu sou? De águas límpidas e cristalinas, que matam a sede da pessoa, que inspiram a pessoa para o bem? A pessoa sai numa conversa comigo, dizendo assim, meu Deus, como a vida é top. Vou fazer, vou acontecer, vai dar tudo certo.
Ou a pessoa termina a conversa comigo e fala assim, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas alguém precisa interceder pelo Ricardo. Porque aquilo ali, minha nossa, eu não sei nem classificar. Rapaz, eu encontrei hoje lá, o rapaz trabalhava no centro, encontrei com ele no mercado, meu Deus do céu. Estava só o pó da gaita, um caco, derretido, negativo, bravo, chateado. Nós estamos trocando o tempo todo, gente. Essa energia que nós criamos à nossa volta interfere na vida das pessoas que estão à minha volta. Da minha família, que convive comigo dentro do lar, nas escolhas que eu faço, daquilo que eu estou assistindo, daquilo que eu estou ensinando, da forma como eu trato e me relaciono com as pessoas, dos comentários que eu falo sobre outras pessoas, e minha filhinha está ali brincando, né? E não está nem prestando atenção no que está acontecendo. Tá. E pode até não estar prestando atenção no que eu estou falando, né? Junta eu mais alguns amigos da minha casa, a gente começa a falar das pessoas, de outras pessoas. A gente não faz isso, outras pessoas que fazem isso. Nós não fazemos. Mas outras pessoas, quando se reúnem e falam de alguém, né? Por mais que a pessoa não esteja ali para se devolver, esse não é o grande prejuízo. O grande prejuízo é que eu estou pegando lama e estou esfregando lama na parede da minha casa. Eu estou sujando psiquicamente. Eu estou sujando, estou passando lodo na minha casa. E depois eu quero um lar de luz. Equilibrado. Top das galáxias. Quero chegar em casa assim, quero chegar a me arrepiar. De tão boa que vai estar a energia. Mas eu passei lodo na parede. O que eu estou fazendo? É disso. O que eu estou pensando? O que eu estou emanando? Mas, Ricardo, deve ser uma chatice viver assim, então. Esse é o problema. É porque nós estamos acostumados a fazer desse jeito. Eu tenho condições de observar uma conversa que está acontecendo na minha mesa de jantar, com amigos que foram lá para a gente bater um papo e comer alguma coisa? Como um bom gordinho que vos fala, sempre que eu me reúno com alguém, tem que ter alguma coisa para petiscar, né, para comer. Então a gente está sentado, conversando, e aí começa a rolar um assunto, e eu tenho condições de falar assim, gente, ó, vamos mudar o assunto, porque essa energia não é legal, esse tema não é um tema legal, e eu não queria falar sobre isso dentro da minha casa. Minha nossa. Eu tenho coragem de fazer isso? Eu tenho coragem de olhar para amigos. Não são meus amigos? São meus amigos ou não? São meus amigos. Estão dentro da minha casa, dentro do meu lar, convidados por mim. Nós estamos sentados na mesa. À mesa. Antes que algum professor ou professora me corrija. Né? Sentado na mesa é sentar em cima da mesa, aí não dá para comer. Estamos sentados, conversando. Ok? Amigos meus. Mas eu não tenho condições de falar para eles que eu não quero aquela energia na minha casa, que eu não quero aquela conversa na minha casa, porque aquilo vai fazer mal para mim, para minha família, que aquilo vai ficar impregnado no meu lar? Opa, por que não? Não dá para ser um coice, mas não dá para falar de forma gentil? Pediu a gente, por favor, vamos mudar o assunto. Que assunto chato, né? Vamos falar sobre coisas boas. É isso o tempo todo. É no nosso trabalho, é no nosso bate-papo com a esposa, com o marido na hora do almoço. É o tempo todo, com um colega de trabalho, com um colega do centro, o tempo todo. O tempo todo eu estou emitindo um sinal. E esse sinal vai, e depois ele volta. E a hora que ele volta, ele traz o quê? Depende. O que você emitiu? Qual o convite que você fez? Para quem? Não, Ricardo, eu não convidei ninguém. Convidou. O tempo todo a gente está convidando. É a escolha consciente. Não existe o vazio. Tem um lastro, tem uma mancha, tem uma assinatura aqui espiritual daquilo que eu estou vibrando, daquilo que eu estou sentindo. Não existe o vazio.
Por isso que eu falei daquilo no começo para vocês. Fundamentação. Não existe o vazio. A partir do momento que eu fiz aqui, ficou um risco aqui, ficou uma mancha espiritual. Que quem está à minha volta consegue perceber. Que tipo de vibração é essa? E vai se aproximar de acordo com aquela sintonia. Por isso o vigiar e orai, por isso o cuidar do nosso pensamento é algo tão precioso, é algo tão importante. E talvez das coisas mais desafiadoras que nós temos para fazer. Mudar o nosso comportamento é um passo importante, mas a sequência disso não para no comportamento, né? A sequência disso é mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento. E a gente também precisa doutrinar isso, educar isso. Como que se educa? Quando observar que está fazendo errado, volta e faz certo. Cada vez que eu estiver atento, quando eu estiver despercebido, eu estou despercebido. Não... eu nem percebi que eu fiz, então não percebeu, não vai ver, não vai conseguir corrigir. Mas toda vez que eu me der conta disso, toda vez que eu parar e verificar que eu estou com um pensamento que não é um pensamento legal, eu tenho que corrigir aquele meu pensamento. Pedir ajuda da espiritualidade, respira fundo, levanta, vai tomar um copo de água, vai olhar uma paisagem bonita, liga uma música que você gosta, sai dessa vibração, dessa energia que você cristalizou em volta de você, que você concentrou em volta de você, sai disso, busca uma outra fonte que te inspire, uma música que você se emocione, uma música que você se arrepie, que você chore. Mas chorar não é ruim? Depende. Se estiver chorando, falando assim, eu sou um desgraçado, está tudo errado para mim, daí é ruim. Mas se você estiver chorando, inspirado, dizendo, obrigado, Senhor, estou sentindo essa energia que me envolve e tudo mais, isso é bom. Busca, através desses recursos, através do recurso de uma leitura, de uma frase, de uma palestra, de trechos pequenos que você vai buscar, mudar o seu comportamento mental, parar de ter aquele pensamento negativo e tentar construir um jeito de pensar que seja bom para você. Sobretudo bom para você. Gente, o seu pensamento positivo vai fazer bem para você. Ele falou aqui, o otimista, a pessoa de bem com a vida, interfere na sua condição de recuperação da sua saúde se você passar por alguma doença. Nesse mesmo texto ele fala, interfere na produção das enzimas. Que tipo de energia que você está produzindo para dentro de você? Eu estou construindo alguma coisa que vai me corroer por dentro? Então, dentro desse processo, a gente tem o direcionador, o grande bálsamo para todas essas coisas, é a gente sempre buscar essa conexão com Deus. A gente fala muito disso aqui na segunda-feira. Porque essa conexão com Deus, estabelecer esse convívio com Deus na minha vida, me ajuda a me equilibrar. Me ajuda a perceber quando eu estou em erro. Me ajuda a perceber quando eu estou negativo. E devagarinho, vai construindo em mim esse olhar. Essa mudança do jeito de fazer. Essa mudança da minha vibração. E a gente sempre fala isso. Com o passar do tempo, a gente começa a perceber que as coisas vão melhor. E aí eu já não sei mais se as coisas que vão melhor, ou se o meu olhar para as coisas que acontecem é um olhar melhor. Eu posso ter experiências de todos os tipos. E posso olhar para elas com um olhar maduro de gratidão, de esperança, de otimismo e de tudo que ainda pode ser e acontecer. Eu posso viver coisas também de todos os tipos e olhar para aquilo como um grande problema. A educação do nosso pensamento passa necessariamente por essa conexão com Deus. Porque não faz parte das nossas atribuições
ou do nosso cuidado aqui nessa vida. Se você falar com uma pessoa que não tem religião nenhuma, que não tem preocupação nenhuma com as coisas de Deus, que está só vivendo o mundo da matéria, e você falar que ela precisa cuidar dos pensamentos dela, talvez ela não entenda por que eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Porque o pensamento nem palpável é, nem real ele é só um pensamento. Só tem essa dimensão dessa conexão a pessoa que está buscando essa conexão com Deus. E aí, a partir disso, sim, nós vamos educar a nossa forma de fazer, de pensar e de sentir. Amém?